A Bíblia tem grandes ensinamentos. Se a gente lê o texto e depois o contexto, a gente vai ter assim uma sabedoria para a prática da nossa vida pessoal e também poder explicar, ensinar as pessoas para as pessoas seguirem com essa simplicidade, né, que alcança todas as camadas sociais. Davi e Golias principalmente, né? Antes de pegar 5 pedras, ele deu os pães para os irmãos, né? A pedra para o gigante, né? E os irmãos, ele não dá a pedra, ele não mata, ele alimenta, né? Irmão se alimenta, né? E gigante, quer dizer, o pecado a gente mata, né? A gente destrói o pecado. A felicidade é isso, né? Sempre destruindo o pecado da nossa vida. Ali você vê com sabedoria ele destruiu o gigante, né? Matou o gigante em nome do Todo-Poderoso, né? Mas existe 2 gigantes na nossa vida, um que a gente cria e um que a gente encontra, né? E ali no caso ali de Betsabá, ele criou o gigante da vida dele, né? Ele criou, na mente dele, ele criou aquele gigante, né? E quando você cria um gigante, você tem a responsabilidade, é toda sua, a consequência vai vir, né? E quando o outro gigante, quando você encontra ele, né? No caso, o gigante que é Golias, ele encontrou, ele não criou na mente dele, ele encontrou, né? E ele foi lá em nome do nosso Jesus Cristo e ele conseguiu destruir aquele gigante. As pessoas são curiosas e perguntam, mas ele pegou 5 pedras, mas só usou uma pedra só para matar o gigante, né? E ele voltou com quantas pedras? Voltou com 4? Não. Ele voltou com 5. Ele foi com 5 e voltou com 5. Aí as pessoas perguntam, mas como ele voltou com 5 se ele usou uma para matar o gigante? Porque quando ele atirou na funda, né? Aquela pedra ficou encravada na cabeça do gigante. E quando o gigante caiu, ele cortou com a própria espada do gigante de Golias, ele cortou a cabeça do Golias. Então ele voltou com a cabeça, com um troféu, para mostrar que a nação que está com Deus sempre vence, o bem sempre vence o mal. E se a pedra estava cravada na cabeça do gigante, ele tinha 4 na mão, com aquela pedra ele foi com 5 e voltou com 5. Isso aí, a gente nunca perde nada com o Senhor Jesus. Estando com Deus, você vai sempre ser vitorioso, sempre, sempre, sempre. Você observa, né? Aquela guerra com Golias estava do lado de fora, ele venceu, né? Mas do lado de dentro, com Betsabá, ele não venceu, ele perdeu, né? Então as maiores guerras são as que estão dentro, do lado de dentro da gente. Tem que ser mortas, as que estão do lado de dentro, né? E o gigante do lado de fora morreu, né? Essa aí é uma grande sabedoria, né? Que a palavra de Deus nos mostra. As maiores guerras cravadas são aquelas que estão do lado de dentro da gente. Tem que vencer o gigante do lado de dentro primeiro, começando com a nossa mente. Mente focada no nosso Deus Todo-Poderoso, que é o nosso auxiliador, é o que nos dá força. Se a gente comparar ali Davi e José, né? Davi estava no palácio, José também estava no palácio, né? Ali você vê José, a mulher veio até ele, tirou toda a roupa dele, né? E ele não quis, ele rejeitou, ele correu, interessante, né? Davi, né? Ele foi diferente, ele foi até a mulher, ele foi vestido, né? Ninguém tirou a roupa dele e ele pecou porque ele ficou. E se a gente hoje tomarmos essa experiência de José e de Davi, quando vier a tentação, você deve correr dela, se humilhar, correr, não enfrentar não, né? Se você enfrentar, você vai acontecer como aconteceu com o rei Davi. Ele ficou e as consequências foram tristes, amargas. E ali nós vemos a experiência fantástica de José, né? Guardou a palavra de Deus no coração, como fala o salmista, né? Na mente dele ele guardou a palavra para não pecar contra Deus, né? Eu jamais pecarei contra o meu Deus e contra o meu Senhor aqui na terra, contra o patrão dele, né? Ele era fiel, né? O patrão dele, mas principalmente era fiel ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia, com toda a sabedoria, ela manda resistir, não manda resistir o diabo, ela manda resistir o pecado, né?
Fugir é uma estratégia, é o que José fez. Recuar é uma estratégia de guerra. Às vezes você recua para lá na frente você ganhar. Agora, a experiência da flecha, né? Ela nunca vai para frente, né? Sem antes recuar, né? Primeiro você pega um arco, recua ela para depois soltar ela e ir para frente. Antes de ir para frente, ela recua. É uma estratégia, né? Para muitos isso é um retrocesso, né? A recuar, né? Mas para o homem de Deus é um impulso aonde ele vai chegar ao máximo, né? Em nome do Senhor Jesus. O pecado dura alguns segundos, pense nisso, né? O prazer do pecado alguns segundos. E os planos de Deus para você, para mim, são eternos para toda a vida. Por isso estamos falando da experiência de José, para que nós possamos seguir esse grande exemplo. A renúncia da vida é interessante. Quando você diz não para você, é uma renúncia. E a obediência é quando você diz sim para Deus. Isso é obediência, isso que Deus quer. Importa que sejamos obedientes. Não, Deus não promove, né, quem é desobediente, promove quem obedece. Vemos a história de Adão, né, e a história de José. Adão desobedeceu e foi removido do Éden, né? José obedeceu e foi promovido lá nas terras estrangeiras do Egito. A palavra de Deus é como se fosse uma chave, a nossa mente uma fechadura. O salmista falou: na sua lei medito de dia e de noite. O que é? Todo o tempo, né? Andando, caminhando, né? Meditando, né? Na cama antes de dormir. Sempre meditar na palavra de Deus. Faz bem para a nossa saúde mental, física e espiritual. Se nós falarmos o que está ocupando a nossa mente, todos saberão se nós somos livres ou somos presos, né? Isso aí é profundo demais, né? Deus Pai abriu as portas da graça para que nós possamos ser salvos. Estamos salvos em Cristo Jesus. Desde o momento que a gente aceita Cristo Jesus como nosso Salvador, nós em Cristo Jesus estamos salvos. Isso é um dom de Deus, não vem de nós, né? Ele vai colocar as leis dele no nosso coração e escrever na nossa mente para que nós possamos meditar de dia e de noite. Isso aí é a grande felicidade espiritual, que possamos seguir os grandes exemplos da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém.